Nitidamente é um esporte onde aumentou bastante a procura. O Carlos, quando trouxe a marca e negociou a marca, existiam pessoas dizendo que não colocaria mais do que 300, 400 atletas para fazer um Ironman no Brasil, e ele acreditou e apostou na marca. E ao longo dos anos, nós ficamos durante muito tempo somente com o Ironman Full no Brasil até 2006, e já em 2006 o Ironman Full colocava quase 2.000 pessoas, e a partir de 2006 começou o circuito de 70.3. E naquela época foram poucas etapas, se não me engano o circuito começou com 24 etapas, hoje tem cerca de 150 no mundo inteiro. E o Full também cresceu bastante, se eu não me engano são 45 etapas do Full hoje no circuito mundial. Então, hoje o mercado, a gente saiu de uma prova de Full até 2006, de 2006 até 2013 nós tínhamos duas provas, um 70.3 e um Full, e a partir de 2014 que a gente aumentou as nossas provas aqui no Brasil, fechando com 5 eventos. Esse ano, 2019, a gente tem uma exceção, que serão 6 eventos, porque entrou o Ironman São Paulo também, o 70.3 São Paulo nesse calendário. E nos surpreende muito a procura, a gente deu uma estabilizada no nosso limite de atletas. Em média, a gente tem aí 1.500 atletas em todas as provas. Percebemos também uma necessidade de criar uma base para esses atletas, que foi onde nós lançamos o circuito 3-Day, há 3 anos atrás. Porque muitos atletas tinham como referência somente o Ironman. Eles não tinham muitas provas de base, né? E aí, criando as distâncias de sprint olímpico, a gente meio que deu uma equilibrada para as pessoas poderem ter uma prova de entrada e aí sim buscar um Ironman. Então a marca já está muito consolidada, nossos clientes são muito fiéis, a gente percebe que muitos deles, das 5 provas que nós temos, 6 esse ano, eu arrisco a dizer que pelo menos 60% faz pelo menos 2 provas nossas no ano, né? E a gente também procurou encaixar o nosso calendário onde ele possa se programar dentro da agenda dele, com provas no primeiro semestre, no segundo semestre, e estamos bem satisfeitos assim, com a procura. Foi uma parceria com a Confederação muito positiva. Nós entregamos a última etapa que fez parte do circuito agora em Brasília, 2 semanas atrás, e foi uma grata surpresa para a gente. A gente ainda acredita que precisa ser feito um trabalho do que significa a prova ser um brasileiro, porque tem muita gente que não entende ainda que essa prova classifica para o Mundial. Então esse trabalho a gente ainda deve desenvolver junto à Confederação, a 4 mãos, para que isso fique mais claro. Mas de bate pronto foi uma experiência muito positiva. Sentimos também da Confederação que foi um ganho muito importante para eles também, pela qualidade da nossa entrega. E para o nosso cliente também foi bacana, porque ter uma chancela de um campeonato brasileiro é bem legal. E essa parceria continua ou foi só isso? Sim, não, continua. A gente tem uma relação muito boa com a Confederação, alguns ajustes para fazer para o ano que vem, mas a gente deve dar uma lapidada aí nessa primeira experiência que nós tivemos, mas a parceria continua com certeza. A prova aqui teve uma aceitação muito boa desde o primeiro ano. Nós tivemos algumas mudanças técnicas por questões estruturais, né, da cidade, a gente entendeu um pouquinho mais como funciona a cidade. No primeiro ano a corrida foi para a prainha e a gente percebeu que o impacto era muito grande, não funcionou muito bem, nós tiramos a corrida da prainha, ajustamos também o ciclismo usando a reserva que a galera está acostumada a pedalar, a parte da grota que é um desafio maior para os atletas, mas é uma parceria bacana que a gente tem aqui. A gente percebe que as pessoas gostam de vir para o Rio, mesmo pela dificuldade da prova, né? A gente tecnicamente é uma das provas mais difíceis que a gente tem em termos de ciclismo, mas a gente percebe que as pessoas gostam bastante de estar aqui. E aquela pergunta que a gente ouve sempre, o Rio, né? Tem chance de receber um Full um dia, ter um segundo Full no Brasil? Cara, eu vou ser muito franco com você, eu não iludo não, é impossível, a gente não tem, é inviável, totalmente inviável fazer um Full no Rio. Falando como diretor técnico já aí do Iron há muitos anos, não vou dizer nunca, né, porque a gente pode vir algum maluco aí do poder público e comprar essa ideia e aí muda um pouquinho de figura, mas tecnicamente falando, com o que a gente tem da realidade de hoje, é pouco provável. Tende a zero, para não dizer que é zero, tende a zero essa possibilidade. O Rio é a etapa que praticamente só brasileiro vence, porque em 4 edições, 4 dobradinhas brasileiras. O que
faz essa coisa acontecer aqui no Rio de especial, dos brasileiros dominarem aqui? Então, talvez seja por conta do calendário do circuito mundial. A gente está muito próximo do Mundial do 70.3, que aconteceu agora recentemente em Nice. Então talvez isso não venham muitos gringos para cá por conta disso. No encaixe do calendário mundial, a gente não tenha tantos gringos vindo fazer a prova aqui. Cara, é aquele discurso de quem está buscando qualidade de vida, né? Buscar uma orientação técnica, buscar uma orientação nutricional. É um esporte desafiador, né? Porque são 3 modalidades, o cara tem que saber nadar, o cara tem que pedalar, o cara tem que correr. Então é isso, é buscar os profissionais mais indicados dentro de cada área e treinar, e se preparar, não encarar como uma aventura, né? Realmente precisa ter um preparo, não é da noite para o dia que você começa a fazer um triatlon, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente conhece muitas pessoas que achavam que o triatlon era muito distante da realidade e a gente vê que não é. Basta querer se dedicar, treinar, está muito mais próximo aí do que muita gente imagina.